Esse é o sinal que quase todo iniciante ignora quando o mercado cai. Isso porque eu não sei o porquê, na verdade. Não se fala sobre isso. Passa batido. É o tipo de tema que eu vou abordar aqui e que faz esse guia ser essencial e necessário para quem é iniciante. Como eu já disse, repeti outras vezes, iniciante é todo qualquer pessoa que ainda não teve resultados expressivos, tá? Então, já peço desculpa aí pela minha voz, porque precisei utilizar a minha voz logo cedo para entregar o melhor conteúdo para os novos assinantes, os antigos assinantes e novos assinantes do HPS, onde eu falo sobre as narrativas, né? Eu entreguei essa oportunidade aqui para você também. Ficou aberto até o dia de hoje, 14/10, mas hoje fechou porque teve que ser entregue. Então, quando eu entrego conteúdos, eu fecho as inscrições para o HPS, tanto o HPS quanto os outros serviços que eu tenho, tá? Então, fica aí na espera para a próxima oportunidade para você não perder, porque estes ativos são ativos de narrativas fortes. E é uma das coisas das quais eu vou abordar aqui em relação a esse tema, porque vale muito a pena você entender o princípio da escolha, né? Porque tudo começa pela escolha. Só que eu não vou abordar esse tema aqui. O tema que eu vou abordar é este sinal que quase todo iniciante ignora quando o mercado cai. Eu disse que quase todo, porque se você é iniciante está aqui, você já não vai fazer parte do todo. Você vai ser o quase. Porque cabe a você aplicar ou não o que eu estou dizendo. Então, vamos ao que interessa. Lembrando sempre que este conteúdo que eu mostro em artigo, ele também tem a minutagem lá no Substack. Se você é inscrito, você vai ter acesso a revisar essa aula com a minutagem. Então, no minuto tal eu falei aquilo, o minuto tal aí para você que está revisando fica mais fácil. Se eu fosse listar uma lista de coisas que as pessoas ignoram no mercado, eu vou te dizer que isso daqui é o terceiro na sua importância do que é ignorado. Então, quando eu falo execução, execução quer dizer que você tem que ir lá e comprar a moeda. E aí você vai praticar isso várias vezes. Aí, em segundo, a gente tem o monitoramento. Depois que comprou a moeda, você tem que monitorar. Caso contrário, você vai voltar lá e não vai ter mais nada. E em terceiro, é realizar lucro, que as pessoas não entendem nesse momento. Porque, beleza, todo mundo já ouviu falar que o mercado é volátil. As pessoas falam, mas o mercado é volátil. O mercado é volátil. Todo mundo fica falando isso, mas de verdade ninguém entendeu, não, tá? Nem sempre tudo que se repete no mercado e fica aquela repetição, todo mundo dizendo, eu acho que eu entendi, não, eu entendi, o mercado é volátil, não, mas eu já sei que o mercado é volátil. Só que no fundo tá todo mundo ainda se ferrando por causa disso, porque ignoram a importância das stablecoins. É claro que eu vou explicar para você o que é stablecoin, qual é a importância delas em momentos como esse momento agora. Mas aí vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, mas foi uma notícia, não tem nada a ver. Eu sempre digo, por mais que isso seja difícil de entrar na cabeça das pessoas, o mercado não cai do nada. Eu não sei pra você, mas como eu faço monitoramento, pra mim já fazia muito tempo que o próprio Bitcoin estava ali naquela zona que não é favorável para compra, porque aquilo é o topo, que é o tal da alta máxima, a TH, que é a leitura número 1 do mercado que eu já ensinei aqui nesse guia. Então, são pequenas coisas e coisas simples que são ignoradas e fazem as pessoas perderem um valor, uma quantia, um capital significativo. Porque eu não posso dizer que um valor X é significativo para todo mundo, quando na verdade não é. Eu não posso dizer aqui valores. Então se você perder 3 mil tá de boa. Não, tem gente que se perder 3 mil no mercado, sai do mercado e nunca mais volta. Entende? Não é sobre o quanto você tem para investir, é o quanto você aguenta perder até você entender o mercado. Se conhecimento é uma das coisas mais valiosas do mercado, por que que as pessoas ignoram tanto isso? Quando você obtém conhecimento, isso quer dizer que vai voltar mais para você. Todo mundo sabe que é uma troca. Conhecimento é igual a dinheiro no futuro. Mas se você não dá, primeiro, a importância ao conhecimento, qual é a moeda de troca do conhecimento? A moeda de troca do conhecimento se chama tempo. Não necessariamente é dinheiro. Você até pode comprar livros, você até pode comprar cursos, mas o seu tempo de dedicar àquele produto que você comprou, aquele material, é o tempo. A tua moeda de troca nunca é o dinheiro, de verdade. Não no mercado que existe, você tem um mínimo de conhecimento sobre ele. Então, levando em consideração que as pessoas ignoram essa coisa tão óbvia que é a volatilidade do mercado, que elas precisam ter um pouquinho de conhecimento sobre onde colocar aqui o pé, mas todas elas vão cegamente quando o mercado está em alta, e aí esse tipo de coisa acontece e fica todo mundo, oh meu Deus, o Bitcoin caiu do nada, oh meu Deus, o mercado está embaixo, o mercado todo caiu. É uma generalização desnecessária, porque quem faz monitoramento não cai nesse tipo de coisa. Monitoramento é uma coisa
tão boba de ser feita, tão fácil. Então, antes de responder, eu preciso voltar um pouquinho, porque senão essa aula não faz sentido. É 1 hora, então você sabe que em 1 hora pode ser entregue um conteúdo profundo, mas não um conteúdo 100% completo em todo o tema. Então, stablecoins é algo que a gente precisaria passar um pouco mais de tempo para explicar, eu precisaria dar vários exemplos, a gente precisaria de no mínimo 1 semana para você entender isso aqui. Mínimo, tá? Mínimo 1 semana. E aí o resto é consequência. Então a gente precisa voltar no início da pólvora. O que é o início da pólvora? A escolha da moeda. Então quando a gente fala aqui de escolha de moeda, é onde todo mundo negligencia. Vamos lá. Escolha da moeda é o estágio mais importante para o lucro e mais ignorado. Por quê? Provavelmente você ouviu alguém falando assim, mas eu estou entrando no mercado por causa do topo do mercado. Todo mundo vem por causa dessas aqui, ó. O BTC, Ethereum, BNB, XRP, Solana, todo mundo vem por causa dessas moedas. A galera que tá no mercado de ações, a galera que tá nos mercados tradicionais, independente de ser mercado de ações, eu só tô dando um exemplo, qualquer mercado que ela esteja. Todos eles vêm por causa disso aqui. Porque, peraí, até mesmo uma pessoa que não sabe de nada, quando ela chega no mercado que já está estabelecido, que já tem alguém que disse e fincou a bandeira, essas moedas já fincaram suas bandeiras. Ou pelo menos uma bandeira por cada moeda, né? Não no plural. Cada uma tem o seu espaço. O cara que tá de fora, ele olha e fala, não, mas isso aqui, eu só vejo isso se ele jogar num portal de notícias de alguma coisa em relação a esse mercado, só vai sair essas moedas. Você não vai ouvir falar sobre altcoins, que é o meu mercado, o mercado qual eu me especializei. Mas não quer dizer que eu não sei, ou não saiba, ou não entenda o resto, né? Porque, às vezes, tem muito isso aqui, né? De o que é feito pro BTC não se aplica a nenhuma outra moeda, sendo que é um mercado só. O mercado muda, a volatilidade do mercado muda de acordo com a liquidez que ele tem. Então, todo mundo sabe que um mercado que não tem liquidez, ou uma moeda que não tem liquidez, ela vai ser muito facilmente. Eu não vou falar aniquilada, mas ela vai sofrer muito facilmente quando uma queda dessa acontecer. Então, é fácil você ver moedas que desvalorizaram um pouco mais de 35% só na sexta-feira passada, 10 de outubro. Então, porque afeta o mercado, a leitura número 1, que é você precisa entender que ela existe, mas isso não vai realmente fazer você realizar lucro. A leitura número 2, que faz você realizar lucro, que já está entregue aqui nesse guia. Então, no todo o guia dessa playlist tem todas essas aulas aí. É só você ir lá e começar da primeira, segunda, terceira e vai adiante que você vai achar essa aula em algum momento, tá? E eu realmente não lembro agora. Acho que ela tá na escolha de moedas, alguma coisa do tipo. É porque já foram vários conteúdos aqui, eu não vou realmente lembrar. Mas se você for nos artigos, você vai achar mais rápido, mais facilmente essa aula que eu tô falando em específico, tá? Porque na leitura você até vai conseguir sincronizar o vídeo com a minutagem, porque eu sempre deixo a minutagem no artigo. Então fica mais fácil você ver exatamente o momento que eu falei da leitura número 1. Entra lá no Substack que você vai ver tudo isso, tá? Então, como eu falo aqui, muitas pessoas vêm para o mercado por causa dessas moedas. Porque parece seguro, né? Porque de fato são. Essas moedas são seguras. Mas eu sempre falo, dificilmente alguém só compra isso aqui. Não vamos generalizar que existe uma bolha que só compra isso aqui. Não, a galera sai. Tem gente que pega ali uma Solana, mas vai comprar as coisas que tá abaixo. Só que o que tá abaixo é altcoin, né? O que tá abaixo ainda não estabeleceu o mercado. O que tá abaixo pode ser moeda muito recente e você nem tá sabendo. Que tudo começa com a escolha. Então, quando eu falo início da pólvora, o início da pólvora é a escolha. Tudo começa com a escolha da moeda. Depois que escolhe a moeda, aí você vai fazer o monitoramento, porque você sabe que se você deixar lá, pode ser que dê tudo errado, né? Porque se fosse assim. É idiota o que eu vou falar agora, e você pode dizer que sim, mas se fosse tão simples só comprar uma moeda e deixar lá, em momentos como esse, as pessoas não deveriam reclamar, não é? Não deveria existir oh meu Deus, o mercado caiu. Não, era pra todo mundo estar legal, agora é hora de encher o bolso novamente. Mas cadê que ninguém tá falando isso? Por que quando o mercado tá assim, tá todo mundo em pânico, hein? Por que não tá ninguém tranquilo? São raras as pessoas. Nos outros vídeos, em alguns vídeos anteriores, eu falei, eu não estou comprando nada, eu deixei isso bem claro. O que soa pra você? Soa o quê? Burrice? Não, soa estratégica. Estratégia, né? Um tom estratégico de que no momento que tá todo mundo comprando, eu tô vendendo, eu tô realizando lucro. É isso que é o contrário, parece ser uma. Como é que chama?
reverso, né? Parece ser reverso, ó, que parece que todo mundo tem que fazer isso. Quando o mercado tá verde, todo mundo compra. Quando o mercado tá vermelho, todo mundo vende. Mas não funciona dessa forma. Tentar realizar lucro no momento que o mercado tá caindo é meio estúpido, porque você não vai conseguir, porque o seu psicológico, na verdade, porque a psicologia humana não muda, né? O mercado muda, mas o psicológico humano não muda. As pessoas têm o mesmo sentimento. O mercado vermelho é um sinal de ir embora. Nunca é um sinal de vou realizar lucro agora antes que tudo fique pior do que já está. Então, dizer que, mas o BTC estava indo muito bem, é coisa de quem não monitora. Todo mundo sabe que tem algumas boas semanas que esses 124 mil não eram rompidos. E todo mundo sabe que a alta máxima serve para isso, para que você tenha um parâmetro do que é possível a partir dali. Se não foi, vai embora. E aí, esse tipo de notícia, eu não vou dizer que é manipulado, porque aí eu já estaria entrando em outra vertente e tal, e aí bate um pouco nas crenças das pessoas, então eu prefiro nem falar sobre isso. Que é essa leitura de cenário econômico num geral, né? Que é a leitura número 1 do mercado. Mas é você saber, quando o mercado fica parado, quando ele vai ficando quieto, a própria Solana ficou quieta, o próprio Ethereum ficou quieto, o BTC ficou quieto, então é um dos primeiros sinais. Uma semana quieto, 2 semanas. Opa, 2 semanas quieto, 3 semanas. É melhor você proteger seu capital. Pelo menos proteger. Não quer dizer que você não vai comprar novamente essas tais moedas. E é esse medo que as pessoas têm. Eu acho que ninguém fala. Todo mundo fala de compra, mas ninguém fala de recompra. Por que que não se fala do recompra? Por que que ninguém fala recomprar moedas? Por que que não é um termo que existe? Não existe esse termo. Já ouviu alguém falando, eu estou comprando tal moeda, mas eu vou recomprá-la? Não, todo mundo tá falando só em comprar como se fosse a única ação que ninguém vai precisar fazer mais nada depois disso. Quando na verdade você compra, depois você realiza lucro. E aí você vende tudo quando for o momento mais propício para isso. O momento de abandonar uma moeda. Existe um momento que você tem que abandonar uma moeda mesmo. E aí depois de alguns meses você volta lá e vê como é que ela tá. Porque falta de moeda nesse mercado não é. A gente tem um monte de moeda. Não vem dizer que falta moeda pra você comprar, né? O mercado de altcoins é gigantesco. Mas o mercado se organiza, e é você saber. O mercado está se organizando nisso. Então, por que é importante usar as stablecoins para você proteger seu capital? Porque senão você fica à mercê do mercado. Isso é péssimo, isso é terrível. Isso vai mexer muito com o que você pensa sobre o mercado, com o que a maioria pensa. Mas esse mercado é difícil, porque horas eu estou ganhando, horas eu estou perdendo. Não é porque você não se protege, você está sempre comprando e só a única ação que você tem, que não é errado, mas você está sempre comprando e só comprei e deixa lá. E depois compra e se lamenta. Compra e fica vendo lá aquele montante que não vale mais nada a cada dia que passa. Então a ideia com esse guia aqui não é ser só mais uma falando de cripto. Eu não gosto disso. Eu realmente vim aqui para fazer esse conteúdo para ver se a gente sai disso. Sai do zero, né? Pelo menos nessa parte. Eu quero ir mais além. Calma, primeiro vamos entender isso. Depois você vai pro além, seja lá ele qual for. Então, as pessoas não se limitam só a comprar Elite. Quando eu falo Elite é porque lá no HPS tem uma playlist que se chama Pulso 25. Eu falo só sobre o top 10 do mercado. Eu faço análise só desse top 10 a cada mês. Inclusive vai sair atualização essa semana. Você poderia estar lá, mas você ignorou. Portas fechadas já estão. Mas abrirão no futuro. Então, entra o BTC, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Troll, Cardano e aqui o top 10 é porque tá aparecendo moedas estáveis aqui. Desse tópico aqui não entra Doge nem o USDC, porque são moedas estáveis. Mas todo o resto aí entra. Cada 30 dias eu atualizo. Agora, com esse grande movimento, vou lá atualizar para o pessoal da HPS, para eles terem uma noção do que vai acontecer. A leitura número 1. Em outras palavras, eu sou paga para isso. Então, é deixar bem claro para as pessoas que a leitura número 1 do mercado ela é a mais importante de todas, essa leitura do movimento, né, do que as pessoas estão enxergando. Mas quando você escolhe uma moeda para si, quando você monta a sua carteira, é uma leitura diferente, é a sua leitura. Que foi o momento que você comprou, que não é o momento que todo o mercado comprou, o momento de realizar lucro, que não é o momento que todo mundo vai realizar lucro. Então, o mercado ele é individual quando a gente escolhe uma moeda. A partir do momento que você escolher tais moedas, você tá ali, só pensa você e a moeda, você não pensa no todo o mercado. É só você e a moeda. Então, se você não tiver um momento de compra, realização de lucro, recompra, abandonar de vez, de nada adianta estar aqui, né? Você vai estar fazendo o que todo mundo faz. Então, sim, o mercado requer que você tenha uma estratégia e ser inteligente e não fazer o que todo mundo faz. Porque até mesmo quem compra o BTC, Ethereum e por aí vai,
tem uma estratégia, mesmo que isso aqui seja o óbvio do mercado, tá? Então, é muito simples hoje, é muito fácil, com o mercado com 8 anos, é muito fácil escolher moedas boas, não é tão difícil. Só que todo mundo negligencia o monitoramento e realização de lucro. Por quê? Porque ninguém levanta essa bandeira. Todo mundo fica só, vamos comprar. É por isso que eu entendo a revolta de algumas pessoas em relação ao tema criptomoeda promissora, porque parece que não existe, né? Porque tá todo mundo falando das moedas, mas ninguém fala o que vem depois. Então você tem que passar a se perguntar, cara, o que vem depois que eu compro uma moeda? Ninguém se pergunta. Tá todo mundo comprando. Só ação, 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 ação. Então, quando a gente passa aqui desse entendimento que, por mais que essas pessoas, né, digam e falem que isso aqui é mais seguro, né? Isso aqui é o mais seguro do mercado. A maioria tá aqui. As altcoins entram aqui. Se todo novato, até deixei aqui pra quem vai ler, né? Se todo novato comprar só Ethereum e Solana, teríamos mais pessoas com resultados em cripto do que pessoas reclamando do mercado nesse momento. Então, nesse momento, eu nem vou dizer o que você precisa fazer. Você vai lá no... Sei lá, pega aí, abre qualquer vídeo de qualquer pessoa e vê uma análise aí que alguém tá fazendo. Os comentários são os piores. E é por isso que as minhas análises elas não estão abertas para todo mundo, porque eu não faço essa análise que gera boato, essa análise que é só pra encher linguiça, sabe? Tá bom, vamos fazer aí uma análise para compor o quadro de vídeos do canal. Não, eu até nem faço mais, deixei de fazer, hoje eu deixo só para conteúdo premium. Porque é um conteúdo premium, a pessoa tem que entender que isso... Beleza, por que você quer uma análise da Ethereum agora se você não comprou Ethereum, não tem Ethereum, não faz a menor noção do que é Ethereum, pra que você quer isso? Por que eu vou deixar aberto? Pra quê? Eu vou ajudar quantas pessoas com isso? Não, o máximo que eu vou receber é um monte de crítica. Por quê? Porque a pessoa não quer ouvir aquilo que está se desenhando no quadro da Ethereum. É o mercado como ele é. Você entrega as informações premium, as informações em primeira mão para quem realmente vai fazer alguma coisa com ela. Quem não vai fazer nada com ela, pra que precisa disso? Pra quê? Então, quando você assistir algum conteúdo em relação ao mercado aqui, você tem que ter noção que para algumas pessoas não vai servir. Então, aquele comentário ácido, é porque não é para aquela pessoa, mas é aquela vontade do ser humano estar sempre fazendo um comentário ruim, e aí a pessoa vai lá e vai fazer um comentário ruim, mas é uma tradução, sempre você lê dessa forma. Não, essa pessoa não precisa desse conteúdo. E aí você vê, não, eu preciso desse conteúdo. É o momento que a gente separa, né, o joio do trigo, que são as pessoas que precisam do conteúdo, e tem gente que não precisa, e só vai fazer crítica porque tem que criticar o mercado. Então, eu deixei aqui esse print. Isso aqui é a maior narrativa do mercado, né? Na verdade, é a segunda maior narrativa, a primeira é a camada 1. Essas moedas aqui têm entre 1 semana e 5 meses de vida. E aí eu pergunto, o que você compraria? Você compraria o que disso aqui? Quando você lê o artigo, você vai ver que vai dar pra dar um zoom, você vai conseguir ver melhor. Eu acho que aqui dá um zoom, não dá? Ó, aqui. Eu sempre esqueço que dá pra fazer isso. Temos aqui a Valta. Que diabos é uma Valta? Não faço a menor ideia. Temos esse aqui é uma moeda estável, não é? É, moeda estável. Temos a Lombard, temos a Avantes, a Spark, a Roma Finance, a STBL, Caldeira, Nomina, River e OpenVPP. O que você compraria aqui? Que tipo de análise se faz pra comprar isso, gente? Não. Primeiro que você tá vendo tudo em vermelho. Automaticamente você não compraria nada, né? Porque você tá vendo tudo vermelho. Então, isso é a leitura que todo mundo faz no mercado. Vermelho. Preço. Ninguém olha mercado, ninguém olha volume, ninguém abre e verifica o volume semanal, ninguém faz o monitoramento. Não é que você tem que agir no momento que a moeda tá fazendo alguma coisa. Você tem que pegar, deixar na sua lista, montagem de radar, que eu já entreguei conteúdo aqui, nessa playlist sobre isso. Deixa ali e fica observando, monitorando. Aí eu pergunto, mas isso é bobagem, nada a ver, isso aí é uma perda de tempo. Você comprou o Zcash? Se você estava acompanhando esse conteúdo dessa playlist, você comprou o Zcash? Ué, por que não comprou? Não foi a primeira que a gente colocou na lista? Zcash ninguém comprou? Por quê? O que faltou? O que foi dito? Monitoramento. Apenas monitorar. O momento de compra surge quando você aprende a monitorar. Não existe topo, não existe fundo, não existe... Só existe o meio, né? Que é o miolo do movimento, que já foi dito aqui também. É mais fácil saber disso.
Todo mundo sabe que é burrice comprar uma moeda quando ela cai. Todo mundo sabe que é burrice comprar uma moeda quando ela tá no topo máximo. Mas as pessoas continuam fazendo isso. Por quê? Por causa do FOMO. Outro assunto que foi explicado aqui. Só que nesse trecho eu já falei tanta coisa que não é explicado um por um. Por que não é explicado um por um? Primeiro que você não tá me pagando 3 mil, né? Oi! Tocamos no assunto perigoso agora, né? As pessoas só te ensinam e nem ensinam, né? A sua maioria nem fala da importância do FOMO, de entender o que é FOMO, a leitura do mercado, se passa muito por cima desses custos pagos que tem por aí. Então, o que eu tô te entregando aqui, eu já deixo claro que você não precisa pagar depois de tudo que eu tô entregando nessa guia aqui, dessa playlist, deste guia para iniciantes, você não precisa pagar um curso de 3 mil, mas se você quer gastar esse dinheiro, boa sorte. Não vou dizer que vai ser lá o que você espera. Então, a parte que a gente sempre dá uma alfinetada nas pessoas que vendem cursos caros, a gente tem aqui os critérios, aqui é uma pergunta. Quais são os critérios para comprar moedas que estão abaixo da elite do mercado? A elite do mercado é isso aqui, ó. Isso aqui já estabeleceu o mercado, você não precisa quebrar sua cabeça, é só comprar. Fácil. Maravilhoso. Mas isso aqui, e o que tá abaixo? O que tem mercado meio duvidoso, que ainda não tá, mesmo que esteja em narrativas boas, ainda não tá, não deixou claro pra você o que que é. E aí eu deixo claro, por isso que tudo começa na escolha. Se você escolhe errado, o efeito dominó se forma em seguida, que é, cadê o lucro que você vai realizar? Ele não vai vir, porque você escolheu errado. Ou comprou no momento errado, ou comprou no topo, ou nem sabia que precisava de moedas estáveis. Errar, todo mundo erra. As primeiras negociações que eu fiz, isso foi em 2019, que foi day trader, né? Foi uma das coisas às quais eu achava que eu poderia ficar fazendo isso pro resto da minha vida. Só que é muito cansativo. Eu não recomendo day trader para quem não quer ir tecnicamente no mercado, porque ele requer mais ações técnicas, ele requer entendimento de leitura de indicadores, requer você sempre estar fazendo upgrade no entendimento de indicadores superiores. Então, acaba que a gente tem ali uma pilha de coisas para aprender para depois ser o resultado. Então, a gente vai sincronizando as coisas. Aí tem perdas, tem dias que você ganha o dobro do que você pretendia, tem dias que você perde o triplo do que você ganhou no dia anterior, é meio cansativo. Então, eu nem recomendo, apesar de que o nosso mercado, o mercado cripto, é um mercado que se encaixa bastante, porque ele é abundante, mas é cansativo. Ele requer um tempo de estudo no mercado muito maior do que quem quer só comprar e manter, comprar e negociar por um tempo, comprar, manter ali uma semana e fazer, tirar suas primeiras notinhas de 100, né? Eu sempre falo assim, porque é o que é possível no mercado, tá? E pra falar em nota de 100, você vai entender aqui quando eu falo notinhas de 100, quanto realmente significa. Quando eu digo que as stablecoins vão salvar seu capital, e é um tema que eu não sei, talvez eu esteja falando bobagem nesse momento, mas eu não vejo tantas pessoas levantando essa lebre, que é as stablecoins para salvar capital. Tudo começa na conversão. Eu deixei aqui uma explicação para quem vai ler esse artigo. O que é, né, stablecoins, caso você não saiba, são moedas estáveis que são atreladas à moeda fiduciária, no caso ao dólar americano. Então, não sofrem essa alteração. E não sofrer essa alteração, essa volatilidade do mercado, isso quer dizer que é onde você deveria proteger o seu capital quando você realiza lucro. Mas se você está errando na entrada, que é a escolha da moeda, a realização de lucro e o uso das stablecoins talvez ainda não esteja sendo feito por sua parte. A partir de agora você vai fazer, tá? Tudo começa na conversão. Quando você manda dinheiro para o exchange, você está mandando em dólar, por mais que você tenha o valor real, né? Então, na verdade, a primeira moeda que você compra é dólar, e não a moeda X ou Y. Ou seja, quando você vai comprar moeda, você não compra só lá no Ethereum, você compra dólar em primeira mão. Você precisa primeiro fortalecer a moeda que você tem, que é o real brasileiro. Eu dei um exemplo aqui nesse conversor que tem aqui no CoinMarketCap. CoinMarketCap é uma ferramenta gratuita, você vem aqui em conversor, e aí você vai jogar, ó, USDT ou USDC, tanto faz, BRL. E aí, você vai jogar BRL para lá e o USDT para cá. Então, se você vai investir 2 mil em cripto, na verdade você vai ter aí um montante de 365 dólares. Se você for investir 3 mil em cripto, na verdade são 548 dólares. Se você investir 5, são 914 dólares. R$1 brasileiro compra 0,18. O dólar atualmente está 5,47. Então, seu poder de compra já é um desastre, né?
Aí eu nem preciso dizer que depois que você fizer isso, tem a outra conversão, que é você pregar o seu montante. Então, se você manda 3 mil, 3 mil, que é 548, ainda tem a conversão para moeda. Aí eu te dei um exemplo. Opa, cadê o. Aqui, ó. Eu dei um exemplo. Quando você envia 3 mil reais para o exchange, seu capital é de 548, que foi a conversão aqui que eu fiz, tá? No print aqui que você tá vendo. Em seguida, eu dei um exemplo que se você compra 548,89 em SUI, que é essa moeda aqui, deixa eu abrir. Este ativo aqui, camada 1. SUI tem o próprio ecossistema dela, né? E tudo mais. Ó, camada 1 aí, ó. Cadê a camada 1? Aqui, ó, camada 1 tá competindo aí juntamente com o Bitcoin, Ethereum e todo o resto. As maiores, né? Ó, então se você compra... Deixa eu ver como é que tá o zoom aí pra você. Tá dando pra ver. Então, se você compra 548 dólares o USDT em SUI, na verdade, você vai ter um montante de 193 SUIs. Montante, né, que você vai ter. E aqui nesse negócio de montante é que pega muitas pessoas. O montante, ele não varia de acordo com o preço da moeda, tá? Então, se eu comprei 190 SUIs, eu nem sei se essa palavra existe. Se você comprar esse montante em SUIs, 190, serão 190. A SUI tá 2 e pouquinho agora, ela tá 2,84. Se amanhã ela tiver 2,74, você tem o mesmo montante. Esse montante ele não dissolve. Agora, quando você começa a realizar lucro, que é o quê? Que é quando você começa a tirar fatias desse montante, né? Você tem 548, ela tá 2 e pouquinho. Aí ela subiu, sei lá, foi para 5, hipoteticamente. Você tem que realizar lucro. O montante, ele continua o mesmo. Você não vai ter um montante a mais. Tem muita gente que confunde isso, acredite, é a coisa mais idiota que tem de ignorado no mercado. Tem de tantas coisas que é ignorado no mercado, isso aqui é muito ignorado, porque o montante, esse tantinho de moeda que você tem, ele não muda, tá? O volátil é só o preço, não o montante. Montante, o montinho que você tem lá, não muda. A variação de preço, sim. Volatilidade no preço, sim. Mas o montante fica congeladinho. Então, é muito comum quando a pessoa olha para a carteira e dá essa desanimada, né? Que ela olha lá e tem um montante, ela tem 200 mil unidades de uma moeda, mas comprou a centavos. E aí ela fica olhando aquilo lá, tá tudo vermelho. Ela tem um montante interessante, mas a moeda não tá valendo o mesmo preço do que quando ela comprou. Então, sempre que você for comprar uma moeda, você tem que pensar, cara, eu tô comprando 200 unidades dessa moeda. Mas, se eu não realizar lucro daqui a pouco, em breve, se essa moeda cair, eu só vou ter um montante que não vai valer nada. A maioria não pensa nisso. O pensamento para quem compra isso aqui, ó, é diferente. É que ou compra uma unidade ou não compra nada, né? BTC, Ethereum, por aí. A gente supõe, né? A gente tá aqui supondo que a pessoa, quando vai comprar essas moedas de elite, ela compra um montante único. Um BTC, um Ethereum, uma BNB, uma Solana, uma XRP. XRP dá pra comprar mais, mas essas moedas que tem um valor que pesa mais. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente for comprar aqui agora, nesse momento, ó, BRL para Sol. Olha só. Ah, desculpa, eu coloquei errado. Uma Solana vai ser R$ 1.102. Duas Solanas. 3. Olha, vai olhando aí, ó. 4. Opa, começou a ficar salgado, né? Parece que comprar Solana não é tão interessante. 10 Solanas, opa, ou você compra um ou você não compra nada. Entende? Compra uma ou compra duas? Como é que faz? Se uma cair, é uma. Você comprou uma. Então, por isso que aqui no Brasil tem mais esse apego a comprar moedas mais baratas, porque parece que você compra muito. Só que o montante, eu já tô deixando bem claro aqui pra você, que o montante ele não significa muita coisa quando você olha só o montante. Porque beleza, tem quantas e quantas pessoas aí tem um montante de, sei lá, 100 mil Dogecoins e não tá valendo mais nada hoje. Você já parou pra pensar nisso? É uma coisa tão simples, mas tão difícil de ser pensado, né? Então, quando eu falo realização de lucro, eu sei que eu tô falando uma. A gente tá batendo num tema que. Cara, que porra quer dizer isso? É mais ou menos isso. Porque quando eu fui explicar isso a primeira vez lá no HPS, que eu vou explicar agora novamente no meu serviço, que é o roteiro estratégico,
Quando eu expliquei lá no HPS, eu expliquei na playlist Pipa 66, que eu falei sobre montante, né, de realização de lucros, eu fiquei pensando, como é que eu vou dar essa aula? Porque não é uma coisa que todo mundo fala. Então, quando você vai falar pela primeira vez um assunto desse que é tão delicado, realização de lucro parcial, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter um cuidado com o que você está mexendo, o que, que você está... Qual é a mensagem que tem que ser entregue para aquela pessoa, além de realização de lucro. É um montante, que é o que passa despercebido. Porque nem todo mundo vai comprar moeda que vale uma unidade, vale o mesmo montante, entendeu? Então, se você comprar uma SUI, vai ter um montante de... Deixa eu converter aqui. SUI. Vou pegar em USDT, tá? O USDT para SUI. Se a gente comprar uma SUI, vai dar esse montante aqui. Desculpa, eu tô fazendo errado, né? Não tô vendo agora que eu tô fazendo errado. Uma SUI vai dar... É o contrário, é o preço da SUI que eu tenho que colocar aqui, tô ficando maluco. 2,84. Uma SUI vai dar esse montante aqui, desculpa, tava fazendo errado. 0, ó, 2 é vírgula ou é ponto? Deixa eu ver se é vírgula, é. 2,84 vai dar 0,99. Se eu comprar 100, ó, 35. Se eu comprar 200 dólares, esse montante aqui. Entendido? Então, sempre que você for comprar moedas que tem um valor abaixo, não é um valor único, né? Que é quando ela não é equivalente ao montante. O BTC é o equivalente ao montante dele. Você comprou um, é um. Um vale cento e quanto? 113. Um vale 113. Então, você vai ter o montante de 113 lá, no caso, uma unidade. Certo? Eu sei, fica difícil entender, depois você entende, depois que você assistir 50 milhões de vezes. E aí, quando a gente fala que o mercado é volátil, eu deixo até bem claro aqui para quem vai ler, né? O mercado é volátil, o montante não muda, tá? O montante não muda, mas o preço da moeda, sim, né? Então, é que muita gente não entende. Pô, mas eu tenho um montante legal, mas a moeda tá caindo, e agora como é que faz? E é aqui que entra o monitoramento e realização de lucro. Caso contrário, você fica segurando um montante que pode perder valor entre uma semana e outra. Mais uma vez, a importância do monitoramento. Esse assunto é um assunto que requer, né, que a gente tivesse aí pelo menos uns, sei lá, 3 horas desse conteúdo. Mas, se você me der a oportunidade ao longo dos conteúdos aqui dessa playlist, você vai entender mais, porque eu vou embutir aqui esse tema em outras vezes. Mas eu peguei esse tema dessa semana para falar sobre isso, porque você precisa salvar o seu capital. Ao realizar lucro em stablecoins, você sempre terá a caixa disponível para comprar mais moedas em momentos como esse. Então, em outros momentos que eu vi aqui para falar sobre esse assunto, eu já deixei aqui o primeiro resquício do que eu tô querendo dizer. Tá? E levando em consideração que a minha voz também não tá tão boa, então os próximos conteúdos ao longo da semana, que eu acredito vai sair, apesar de que essa semana eu tô um pouquinho ocupada, mas acredito que vai sair vídeo na quinta também. Quando eu vim falar sobre esse assunto novamente em um outro momento, para explicar melhor para você o que significa realmente a stablecoins, como que isso é feito, agora, nesse momento que o mercado está, a gente pode ter aí um exemplo bom disso, né? Poderia dar um exemplo de quem vai comprar Solana, quem vai comprar, sei lá, o que mais? A Ethereum não, deixa a Ethereum quieta na dela aí. Solana tá mais interessante. O Hyperliquid, a própria Sui, a Manto, a Bitenso. A Bitenso tá uma maravilha, mas olha o preço da Bitenso. Aí você tá aqui no Brasil e quer comprar a Bitenso. Aí vai lá, tem que desembolsar quanto? Deixa eu ver aqui, BR. 400 e quanto? 470 dólares. 2.569. Cadê? Tava 470, mas caiu um pouquinho aqui. Uma única moeda. Olha o montante só. 470. Deixa eu colocar aqui tal. Uma, claro, né? Não precisava fazer essa. Não, ninguém viu isso, que eu fui fazer essa conversão, mas tudo bem. Se você for comprar duas, vai dar 931 dólares. Se você comprar quatro, vai dar 1.862 dólares. Eu nem preciso converter isso. Então, uma moeda em si já vai sair caro. Olha aí, ó, Zercash. O que mais aqui tá legal? Tem moeda pra caramba aqui, né? Aí, se você olhar preço, nossa, do jeito que eu deixei aqui, tá pior, né? Do que parece estar. Tudo vermelho. Só que
quando você vai abrir cada uma dessas, quando você separa por narrativas, quando você vai na narrativa, melhor narrativa da semana, você vai no top 3, aí você vê uma clareza e você não precisa olhar nada disso, você ignora todas essas moedas. Foi isso que eu fiz lá no HPS. Já separei tudo em narrativas. Por quê? Eu preciso falar do mercado inteiro pra quê? Perder meu tempo? Não. Como diz, cada pingo no seu i, né? Cada pingo no seu i, cada coisa no seu lugar. O problema do mercado é excesso. Excesso, excesso. Você tem muito excesso. E quando precisa falar de um tema tão importante como esse, como a realização de lucro, nesse momento, que aí o cara que não realizou lucro, o cara que só foi lá e comprou e não realizou lucro, como é que ele tá agora? Você já pensou nessa pessoa? Se não for você? Então, é um assunto delicado? Com certeza. Falar de hold é delicado, porque ainda não foi entendido o conceito da coisa. A ideia é falado no teórico. Então, você quer proteger as suas notinhas de 100, realizar lucro em stablecoin, lucro parcial, né? Você compra a moeda e X valor você vai monitorando. Se ela tiver em tendência, isso vai ser muito mais fácil de fazer. Você vai saber o momento de sair 100% da moeda. Quantas pessoas sabem o momento certo de sair 100%? Mas é 100%, fechar a porta e ir embora mesmo. Não é aquela pessoa que vai ficar, poxa, eu poderia ter ficado mais. Poxa, não sei o quê. Não. Proteção de capital, mas não, tá todo mundo querendo ir pro topo. Não, eu vou comprar, eu vou vender no topo, eu vou vender no topo e tá todo mundo se ferrando por causa dessa bobagem. É mais importante vender no topo, na euforia de todo mundo, ou ir realizando lucro? Porque você comprou muito antes da massa vir. Você agiu muito antes do FOMO. Isso é o pensamento estratégico de um bom investidor. Um investidor que não compra o que todo mundo está comprando. O mercado, o tanto de moeda que tem nesse mercado, é assim, não dá para você comprar o que todo mundo está comprando mesmo, tá? Não dá. Porque é moeda pra caramba. E eu nem tô falando aqui do que tá em DEX, né? Porque existem moedas, a gente tem a parte do mercado que tá em centralizadas, né? Que são as exchanges aí mais conhecidas, e tem as moedas que estão em DEX. Essas moedas que não são nem vistas. Elas são visualizadas e vistas por pessoas que entenderam o que é de verdade, né? O DeFi, como todo mundo fala. O mercado é gigante. Não falta moeda. Mas sem entender para que servem as moedas estáveis, sem essa proteção de capital, fica complicado. Aí eu deixo um dever para você fazer em casa aí, ó. Deverzinho de casa, lição de casa. A gente vem aqui em categoria, vou deixar tudo em stable. Ó, stablecoins eu vou aplicar aqui dentro do CoinMarketCap, o qual eu já ensinei essa ferramenta. E aqui a gente tem ó, o USDT e o USDC, são as duas que tem o maior volume, você tá vendo aqui? Eu vou abrir uma por uma aqui e você vai ver o histórico. Eu já posso tirar isso aqui. Lição de casa. Ó, eu venho aqui em histórico da USDT e no histórico da USDC. Quem tá em exchange descentralizada sabe a importância da USDC lá nas DEX, né? A gente utiliza para fazer o swap Solana para USDC. Aqui a gente consegue ver todos os dias, né? 24 horas, então isso foi ontem. 23, aqui é bilhão, né? Porque 3, 6, 9 dígitos é bilhão, então 23 bilhões. E aqui na USDC, eu nem preciso te dizer que na USDT tem mais grana do que na USDC. Então a gente tem 193 bi, e aqui é bilhão, tá? Não é milhão, não, é bilhão. No momento que o mercado deu o ban, olha só o que aconteceu, 344 bilhões, já se dispersou, né? A galera já voltou a comprar de novo, deu uma dispersada. Tô com a voz falha pra caramba. Deu uma dispersada aqui, me desculpem mais uma vez. É porque eu usei bastante a minha voz hoje pra fazer conteúdo. Então a gente tem aqui 253, aqui já baixou pra 217, 109, tá baixando. Bilhão isso aqui, tá? É B de bilhão. Então já tem gente dispersando essa grana novamente. Então eu protejo, depois eu disperso. Protejo, depois eu disperso, compra tudo de novo. Ou as mesmas, lógico que não as mesmas moedas, mas as moedas que têm tendência. Notícias, só pra finalizar. Notícia não abala a direção de uma moeda. Pode ser a notícia que for, mais desastrosa que for. Se a moeda que você comprou tá muito ruim, é porque ela não tava com tendência, ela não tinha tendência, direção, ela não estava indo para um lugar, ela não estava rompendo altas históricas, altas recentes, ela não estava encontrando pontos de apoio, talvez não tinha suporte, provavelmente não estava rompendo zonas importantes para o
visual dos outros investidores. Porque existe uma leitura sua e existe a leitura psicológica do mercado, que é como os outros reagem em relação àquela moeda. É por isso que ler isso aqui, ó, BTC, Ethereum, Solana, isso aqui é a parte mais fácil do mercado de ler, porque são moedas que já conquistaram a alta máxima. A gente já sabe para onde elas estão tentando voltar. Bitcoin vai tentar voltar para 124, a Solana vai tentar voltar para 250, a Ethereum vai tentar passar dos 5, isso aqui é meio óbvio. Óbvio demais, é fácil saber o que é a alta dessas moedas. É fácil saber em que momento as pessoas estão comprando. Aí depois elas estão tudo verde de novo e você tá aí. Na mesma coisa. Ah, eu vou, não sei o que eu vou fazer. Ah, amanhã eu faço, depois e o mercado vai embora. Aí você vem de novo no FOMO, medo de ficar de fora. E você ainda nem usou essa técnica das stablecoins. Ainda tá na tentativa de pegar alguma coisa. Entende como tem os passos, os processos? A ideia dessa playlist é te ajudar com tudo isso. Ah, vai lá e assiste desde a primeira. De novo, tudo de novo, rever tudo de novo, ler os artigos. Eu deixo artigos porque eu acredito que tem pessoas que gostam de ler. E até para ir sincronizando a releitura, né? Assistir novamente esses conteúdos. É isso.